Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à live de hoje. Para quem não me conhece, eu sou Larissa e a gente vai falar hoje sobre front-end. Então, a gente vai falar sobre React, tá? Então, vamos esperar só um pouquinho para a gente começar. Certo, pessoal? Então, na live de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre React, tá? Então, eu vejo muita gente perguntando, às vezes, por que React? Por que não Angular? Será que realmente vale a pena eu usar o React, eu aprender, eu investir meu tempo, tá? Então, a gente vai falar justamente sobre isso nessa live, certo? Então, o pessoal está perguntando se vai ficar salva a live. Então, a live ela vai ficar gravada, tá? Mas só que eu não coloco ela imediatamente quando ela termina, certo? Então, eu edito algumas coisas, tá? Então, para não ficar essa parte de espera, né? Então, não ficar essas partes que não interessam no vídeo, tá? E aí eu edito e depois é que eu faço a postagem da gravação, tá? Então, não fica disponibilizada logo quando termina, tá? Mas fica gravada sim, certo? Então, pessoal, bora começar, tá? Então, falando um pouquinho sobre antes de a gente ter frameworks e bibliotecas que existe hoje, né, basicamente com JavaScript, tá? Então, antigamente, como é que a gente fazia antes dessas bibliotecas? Então, basicamente, a gente tinha o PHP muito forte, né, nessa parte, onde ele tinha o papel de fazer a parte de renderizar, no caso, no lado do servidor, tá? E indo mais para a parte do Java, que é a parte que eu trabalhava antes de trabalhar com React, tá? Eu trabalhava muito com o JSF, tá? Então, para a parte do front-end, tá? E no JSF, o que acontecia? A gente tinha, basicamente, uma classe lá no Java, que a gente chamava de Bean, né? E lá no Bean a gente iria justamente fazer a parte lógica, digamos assim, do front, tá? E a gente tinha um arquivo XHTML, onde a gente colocava parecido com umas tags HTML, tá? E a gente tinha essas tags e a gente conseguia chamar algum atributo, algum método que estava lá definido naquela classe como um bin, tá? Mas tudo isso era feito do lado do servidor, tá? Então, era de certa forma lento em comparação com o que a gente tem hoje em dia, tá? E justamente foi que surgiu essas bibliotecas e frameworks que utilizam JavaScript essencialmente como linguagem base, tá? E aí, justamente por isso que acho que se popularizou tanto esses frameworks e bibliotecas por estar trazendo essa renderização do lado do cliente, então deixando a aplicação mais rápida, tá? E aí, de fato, o que é o React, tá? Então, muita gente se pergunta, o que é? Todo mundo pensa que é um framework, tá? Mas, na real, é uma biblioteca, tá? Então, o React é uma biblioteca, certo? Então, se vocês verem alguma comparação com o Angular, por exemplo, que é um framework que é muito famoso também, tá? Então, o Angular, foi criado e mantido pela Google, já o React ele foi criado e é mantido pelo Facebook, tá? Então, se você verificar basicamente as diferenças entre eles, vocês vão ver que o React ele é bem mais enxuto, né? Então, você consegue trabalhar de forma muito mais simples, por quê? Porque ele é uma biblioteca, então você pode agregar outras bibliotecas de forma mais fácil e você escolher o que é que você quer trabalhar, tá? Diferentemente do Angular, que é um framework já bem completo, então ele é robusto, então você não tem como escolher exatamente o que é que você vai trabalhar. Então, você instalando o Angular, então ele vai vir com várias dependências lá já predefinidas, e aí você vai trabalhar com aquela estrutura própria do framework, tá? Então, basicamente, essa é a diferença, mas eu vou falar um pouquinho para vocês depois mais sobre essas diferenças, certo? E qual que é a principal característica do React? Que ela é uma biblioteca e que é baseada em componentes, tá? Então, assim como o Angular também é baseado em componentes. E qual a principal característica disso, né? Então, na real, o que é que significa ser baseado em componentes, tá? Então, é como se a gente pegasse, basicamente, a nossa página, tá? A nossa página web, e a gente conseguisse dividir ela em vários pedacinhos, então, vários blocos dentro daquela página, tá? Então, vocês imaginarem qualquer tipo de site, por exemplo, uma página do Facebook, a página
do Instagram, né? Então, vocês percebem que tem várias seções que tem um objetivo específico. Por exemplo, no Instagram, a gente tem aquela parte do feed, então ele vai carregar as imagens que são publicadas, tá? Então, tem a parte que é referente ao perfil, tem a parte referente à bio, enfim, toda a parte do front-end, toda a parte de interface com o usuário, você consegue dividir ela em pequenos bloquinhos, certo? Então, é basicamente essa a ideia de componentes. Você, em cada estruturazinha dessa é, na real, um componente, tá? Então, você consegue ter essa visualização e por trás, né, por debaixo dos panos, é realmente isso que acontece. É como se fosse... tem lá diversos componentes, então eles, digamos que são agrupados para juntar, então eles todos juntos formam a interface que você está trabalhando, tá? Então, mais ou menos é dessa forma que funciona o React, tá? Então, quando você diz que ele é totalmente baseado em componentes, tá? Então, o Angular também tem essa ideia de trabalhar com componentes, tá? Então, é uma analogia, assim, mais, digamos assim, mais visual, mas, de verdade, é o que acontece quando você vai construir uma aplicação com um framework, com uma biblioteca que é baseado em componentes, tá? Então, é mais ou menos essa a ideia, certo? Outro ponto com relação ao React é que ele tem uma estrutura que ele não precisa renderizar a página inteira, certo? Então, ele utiliza a ideia de uma DOM virtual, tá? Então, toda página, ela vai ter a estrutura que é chamada de DOM, tá? Que você consegue estar trabalhando com os elementos daquela página HTML, certo? E no React é como se ele fizesse uma cópia da DOM real, tá? E nessa DOM virtual ele consegue verificar onde foi que teve algum tipo de alteração, onde foi que você precisou fazer alguma atualização, tá? Em qual componente teve uma mudança. E aí ele consegue renderizar apenas aquele componente específico. Ele não vai estar sempre renderizando a página toda vez que precisa de ter alguma atualização, tá? Então, por isso que ele é uma biblioteca que torna as aplicações muito mais rápidas, tá? Então, por isso que essa é uma das características do React, tá? Outra característica dele é que ele é próprio, né? Então, se você procurar referências sobre o React, então ele é próprio para single page applications, tá? Então, que traduzindo seria aplicações de uma única página, tá? Por quê? Se vocês lembrarem da ideia de componente que eu falei, tá? Então, cada componente ele tem suas próprias regrinhas e como é que ele consegue ele mesmo se gerencia, certo? Então, baseado nisso, eu vou ter uma única página que vai ter vários componentes, tá? E aí eles mesmos aqui vão gerenciar seus estados, né? Tudo que está relacionado com o ciclo de vida daquele componente, tá? Então, eu não preciso de várias páginas, tá? Então, eu vou ter uma única página onde vou ter vários componentes dentro daquela página, tá? Então, o React é uma biblioteca para single page applications, tá? Outra característica do React é que ele tem digamos assim, não vou dizer uma extensão, né? Mas ele tem uma versão também que pode ser utilizada para você trabalhar com dispositivos móveis, tá? Então, que é o React Native. Então, se você já tem um conhecimento de React, fica muito mais fácil de você trabalhar com a parte mobile com o React Native, tá? Então, não é exatamente a mesma coisa, até porque lá no React Native você tem uma estrutura que você vai precisar renderizar aquele componente para um código nativo do dispositivo, certo? Mas, se você entende como funciona o React para a web, então é muito mais simples, você vai ver que é muito tranquilo você estar trabalhando com o React Native, tá? Então, essa é a outra característica do React, é que você consegue trabalhar com a ideia dele, tanto para a web quanto para mobile, certo? E, continuando nessa parte de características do React, tá? Então, vocês podem também encontrar duas ferramentas que são bem comuns, que estão associadas ao React, tá? Uma delas é o Babel, certo? Que é uma ferramenta que ela consegue, basicamente, digamos que, traduzir um código que é colocado no próprio React para que o navegador, né, o browser, ele consiga entender, tá? Por exemplo, se a gente está trabalhando com alguma versão do JavaScript, no caso um ECMAScript mais recente,
e aquele navegador ele não tem esse suporte, então o Babel justamente faz essa tradução para que o browser consiga entender aquele código, tá? Então, a mesma coisa é quando a gente está trabalhando com elementos de JSX, que eu vou falar mais para frente para vocês, mas basicamente o JSX é o quê? Você consegue colocar código, digamos, tags HTML dentro do próprio JavaScript, e aí o Babel ele faz essa tradução, e o navegador consegue entender aquilo que a gente colocou, tá? Então, é como se ele fizesse essa tradução para que o navegador entenda aquilo que a gente está escrevendo no JavaScript, tá? Então, o Babel ele é uma ferramenta super importante e é importante que você saiba o que ela é, tá? Porque, e por detrás, né, de tudo, tem essa ferramenta e tem também a do Webpack, tá? Então, o Webpack também é uma outra ferramenta utilizada com o React, tá? E ele vai ser utilizado, né, lá por trás da sua aplicação para gerenciar, né, tudo que você está utilizando, seja se você está utilizando SAS, se você está utilizando arquivos de imagem, então ele está gerenciando tudo aquilo, todos os arquivos que você está no seu projeto com o React, então ele faz um bundle e, digamos que transforma tudo isso, tudo em código JavaScript puro, tá? Só que muitas vezes a gente nem sabe que isso acontece, então por quê? Porque existem basicamente algumas ferramentas chamadas de toolchain. Então, se vocês já trabalharam, já pesquisaram alguma coisa sobre React, vocês vão ver que é muito famoso um comando lá do terminal que se chama Create React App, tá? Então, basicamente, todo mundo que começa a aprender React, então vai logo para esse comando, até porque lá na própria documentação do React, ele manda, né, no caso ele diz para você utilizar esse comando, tá? E aí, com esse comando, o que ele faz? Então, basicamente, ela é um comando que foi criado lá pelo Facebook, tá? Então, quando você digita Create React App e o nome da sua aplicação, ele faz toda a configuração básica e cria uma aplicação para você, toda prontinha, já toda configurada, e aí você nem sabe o que é, não precisa nem saber, nesse caso, o que é Babel, o que é Webpack, então você não sabe nada disso, porque ele já faz tudo para você, tá? Então, basicamente é isso que Create React App faz, certo? E aí, claro, se você está começando, está tendo seus primeiros contatos com React, pode ser legal você estar utilizando nessa estrutura, tá? Que ele já cria todo o seu projeto, você já consegue criar coisas lá no seu primeiro projeto com o React, tá? Mas se você vai evoluindo o nível de conhecimento seu sobre a ferramenta, né, sobre a biblioteca, é legal também você criar projetos do zero, configurando o Babel, configurando o Webpack, você entender o que é feito por trás desse toolchain, tá? Mas, assim, basicamente é isso. Então, para vocês saberem que isso existe, tá? Que tem essas ferramentas, que é interessante vocês saberem como configurar no caso, tá? Mas se você está começando, então não entendeu muito bem como é que essas ferramentas ainda funcionam, tá? Então não tem problema nenhum estar utilizando o Create React App, tá? Então, se você está tranquilo com a configuração que é gerada pelo Create React App, tá? Então, se você não se importa em ter que apagar os arquivos que você não vai utilizar, aquela parte tem a própria imagem do React que ele já bota lá dentro do projeto, então se você não tem problema com isso, não quer, não está muito preocupado com isso, não tem problema nenhum você utilizar a toolchain, tá? Mas se você quer evoluir e quer entender o que acontece por trás da configuração do React, tá? Então é legal aprender sobre isso também, tá? Então, basicamente, essa é a estrutura básica para você entender como funciona o React, o que ele é, tá? E tudo isso que envolve uma aplicação com o React, certo? Então, basicamente dessa forma que a gente trabalha com uma aplicação com o React, certo? Mas aí, alguns obstáculos, né, podem surgir quando você está iniciando o seu aprendizado com o React, tá? Então, por exemplo, quando eu comecei, né, no caso, a estudar React, então eu tinha muito aquela ideia de como funcionava lá, né, o JSF, que tinha o BIM, então ter toda aquela abstração, e você fica, tipo, querendo associar aquela abstração que você tem em outros frameworks ou bibliotecas para essa ferramenta nova que você está aprendendo, tá? Então, isso pode ser, digamos assim, que um obstáculo que muitos de vocês podem
encontrar, tá? Porque você está muito preso àquela outra abstração que você estava acostumado a fazer, né, em outra ferramenta, tá? Mas aí eu acho que a principal dica para isso é a gente tentar, digamos que, desconstruir essas ideias e você mergulhar realmente nas características e como funciona essa biblioteca nova ou framework independente, se é React ou se é qualquer outro que você está estudando, tá? Então, tenta desconstruir o que você viu em outras ferramentas, tá? E mergulha nos fundamentos realmente e qual é a ciência, como é que funciona de fato aquela ferramenta, certo? Outro obstáculo que vocês podem encontrar é, tipo, querer aprender tudo de uma vez, né? Então, você chegar, eu quero já começar criando a aplicação sem nem ter visto como é que funciona o React ou ter aprendido JavaScript, por exemplo, ou então querer fazer tudo isso de uma vez, certo? Então, isso é um outro obstáculo que vocês podem encontrar. Então, para evitar isso, então, tenta ir passo a passo, né? No caso, um passo de cada vez para fazer esse aprendizado, tá? Então, isso não somente com React, como eu disse, né? Então, qualquer outro framework ou biblioteca que você esteja aprendendo, tá? E o terceiro obstáculo que eu anotei aqui, que vocês podem encontrar, é a gente querer aprender logo esse framework ou biblioteca e esquecer dos fundamentos, tá? Então, às vezes a gente pensa, eita, React tá muito em alta, tá no hype, e eu vou aprender e vou começar logo a construir minha aplicação, tá? Só que às vezes a gente nem sequer se perguntou se a gente tinha todo o conhecimento de JavaScript necessário para estar aprendendo esse framework ou biblioteca, tá? E aí, quando a gente chega para aprender o framework ou biblioteca, aí a gente se depara com que não vai entender como é que você vai trabalhar com ele, tá? Então, vai um passo de cada vez, se prende nos fundamentos, tá? Então, se você entende os fundamentos, você aprender o framework, a biblioteca vai ser muito mais fácil, certo? Então, faz isso, tá? Então, vai um passo de cada vez, aprende primeiro os fundamentos, tá? Entende como funciona o JavaScript, porque se você pegar uma aplicação como o React, você vai ver que ela essencialmente é JavaScript puro, com exceção de alguns poucos elementos, que é quando você coloca lá o componente na estrutura do JSX, né? Que é mais parecido com HTML, mas o restante é basicamente JavaScript, tá? Então, é importante ir para a base, ir para os fundamentos para depois ir aprender essa biblioteca ou o framework, tá? Aí algumas pessoas me perguntam, quando eu devo utilizar o React? Então, ele é mais indicado para empresas que são pequenas, que são startups, ou que são grandes empresas. Então, às vezes as pessoas se perguntam isso, mas eu acho que não tem exatamente uma característica para React. Você pode utilizar o React desde de blogs, tá? Então, tem algumas outras bibliotecas que você pode utilizar, como Gatsby, Next, enfim, outras coisas que você pode utilizar junto com o React para fazer coisas específicas, tá? Como, por exemplo, gerar arquivos estáticos, e até, desde isso, até grandes aplicações, tá? Então, como eu falei, o React foi criado pelo Facebook, então ele é testado justamente no próprio Facebook, tá? Então, no Facebook e no Instagram, tá? Então, desde pequenas aplicações que só vão gerar arquivos estáticos, até grandes aplicações, então tudo isso você pode utilizar o React. Então, não tem exatamente uma característica, o React é só utilizado para projetos desse tipo, e de outros não, tá? Então, não tem exatamente isso, certo? Então, ele pode ser utilizado em qualquer projeto, tá? Independente da característica, tá? Então, cabe à equipe, cabe ao time, à empresa que vai desenvolver o projeto, definir qual que é a melhor opção, no caso, para estar utilizando. Então, se você prefere, nesse caso, utilizar o React ou Angular, enfim, qualquer que seja a biblioteca ou framework que vai ser utilizado naquele projeto, tá? Então, mas é uma decisão de projeto, no caso, de empresa, certo? E como vocês podem utilizar o React, tá? Então, o que vocês precisam saber para começar a trabalhar com o React? Então, assim, de forma bem simples, então, selecionei basicamente 4 elementos básicos, tá? Para começar a trabalhar com o React. O primeiro deles é o JSX, certo? Que, como eu tinha falado lá no início para vocês, o JSX basicamente é uma ferramenta que você consegue colocar
tags HTML e tags que não necessariamente são HTML, mas parecem com HTML, que é quando você vai colocar o nome do componente lá dentro do seu arquivo, e aí você bota como se fosse uma tag HTML, tá? Como assim? Então, vamos supor que a gente não tem lá no HTML uma tag, no HTML5, né? Você não tem uma tag head, body, e você coloca aquela tag entre menor e maior que. A mesma coisa quando você vai colocar um componente dentro do React. Então, você vai botar lá o menor que, o nome do componente, certo? Então, vamos supor que fosse o componente app, no caso, que dentro do React tem uma convenção de você colocar o componente pai daquela aplicação como o componente chamado app, tá? Então, app, tá? Então, tem essa convenção, certo? Então, o componente app ser o componente pai. E como é que eu chamaria esse componente lá dentro de um arquivo JavaScript, tá? Então, um arquivo para uma aplicação React. A gente chama exatamente botando o menor, coloca o nome dele, então o A com A maiúsculo, tá? Então, a primeira letra de um componente sempre é maiúscula para você identificar que é um componente, tá? Porque senão ia ficar igual uma tag HTML, né? Se você colocasse app minúsculo, então você podia se confundir com uma tag normal do HTML, tá? Então, os componentes sempre têm a primeira letra maiúscula, tá? Então, como eu disse, a gente colocaria o menor, a palavra app com o A maiúsculo e colocaria e fechava essa tag, tá? Então, basicamente, é isso que a gente precisa para chamar um componente dentro de um arquivo JavaScript que está lá na minha aplicação com React, tá? Então, basicamente, o JSX é isso, você conseguir colocar esse tipo de estrutura dentro de um arquivo JavaScript que, geralmente, sem o JSX você não iria conseguir fazer isso, tá? Então, o React tem essa ferramentazinha que você consegue colocar essa estrutura, tá? O segundo ponto são os componentes, né? Que eu já expliquei para vocês lá no início o que é um componente, tá? Então, ele é uma estrutura onde a gente vai ter, em cada componente, ela vai ter sua própria responsabilidade. Então, se, por exemplo, o feed do Instagram é um componente, então ele vai ter suas próprias responsabilidades, ele que vai ser responsável por carregar as imagens, as legendas, tá? Então, não fica uma coisa centralizada, tá? Então, cada componente, ele tem suas responsabilidades, e aí, com isso, você consegue manter aquela aplicação de forma, digamos que mais simples, tá? Então, porque você vai diretamente no código daquele componente, você não tem tudo centralizado dentro de um único local, tá? Então, isso facilita também a manutenção do seu código, tá? E outros dois elementos que são próprios do React, tá? Então, que a gente trabalha com eles nos componentes, são as props e os states, tá? Então, essas duas características que tem lá em um componente com React é o quê? As props significam propriedades, tá? Então, são propriedades que a gente consegue acessar para aquele componente, só que elas têm uma característica que elas são elementos que não podem ser alterados, tá? Então, a gente não pode alterar uma propriedade, tá? Já os estados, que são os states, tá? Então, traduzindo para inglês, eles são responsáveis por justamente gerenciar os estados da aplicação e neles sim a gente pode alterar os valores, no caso a gente pode fazer a parte dinâmica da aplicação girar em torno desses states, tá? Então, basicamente essas são as características que um componente que vai estar lá dentro da minha aplicação com React tem, tá? Então, JSX, componentes, a própria ideia de componentes, as propriedades e os estados, certo? Então, essa é a ideia básica, no caso, os conceitos básicos que você precisa saber para dar os primeiros passos com essa biblioteca, tá? Então, aí alguém pode se perguntar, né? Então, mas quando é que será que eu devo usar React ou será que eu devo utilizar Angular, tá? Então, como eu falei, pode ser uma decisão de projeto, tá? Então, do time, da equipe. E aí eu falo aqui, basicamente, algumas características que diferenciam um pouco essas duas ferramentas, tá? Então, como eu tinha falado para vocês, o React, ele é mais, assim, enxuto por ser uma biblioteca, tá? Então, se vocês criarem uma aplicação e for lá nas dependências daquela aplicação, você vai ver que pouquíssimas dependências, né, são instaladas, tá? Diferentemente, se você criar um projeto com Angular, você vai ver lá, ó, milhares não, né, que eu não sei nem quantas são, mas são muitas dependências que são instaladas lá,
tá? Então, até porque é um framework, como eu falei, tem essa grande diferença entre framework e biblioteca, tá? Então, isso é basicamente a razão por a gente ter essa diferença de dependências, tá? Então, outro elemento é a curva de aprendizagem, tá? Então, com o React, você basicamente, assim, estou falando de forma geral, tá? Mas depende de pessoa para pessoa, mas ele tem basicamente uma curva de aprendizagem pequena em relação a um framework como o Angular, tá? Então, você vai precisar ter um tempo maior para aprender aquela ferramenta, certo? Além disso, o Angular, ele tem uma estrutura baseada no MVC, certo? Porém, no React ele não se empreende a arquitetura, qualquer tipo de arquitetura, tá? Como o Angular foi construído baseado no MVC, certo? Então o React é como se fosse apenas a view da sua aplicação, tá? Então ele não tem nenhum tipo de arquitetura que prenda ele a alguma coisa, tá? Então por isso que ele é muito mais flexível, certo? Então basicamente essas são as diferenças. Então como eu falei, usar um ou outro, né? É a decisão do time, de quem está trabalhando com aquele projeto, certo? Mas eles têm basicamente a mesma função, né? Que é criar uma estrutura de uma interface baseada em componentes. Tá? Então aí vai de como você quer trabalhar, se quer trabalhar com um ou com outro, certo? E aí eu falei das vantagens de você estar utilizando o React, tá? Mas não tem nada de errado utilizar o Angular também é um excelente framework, tá? Então, mantido e criado pelo Google, tá? Então, não tem nada de errado em utilizar ele, tá? E aí eu coloquei alguns pontos que favorecem, né, você utilizar o React. Então, por que utilizar o React, tá? Um dos pontos é que ele é fácil de aprender, então, como eu tinha falado para vocês, então, a curva de aprendizado dele é relativamente pequena, tá? Então, estou falando de forma geral, mas, assim, depende, né, de pessoa para pessoa, tá? Então, estou falando de forma geral, tá? Ele é bem simples de você entender, tá? Então, como eu falei para vocês, ele tem uma estrutura muito simples, tá? Então, para você criar uma aplicação, criar um componente, tá? Tem a questão de performance também, como eu falei para vocês lá no início, a estrutura da DOM virtual, que você consegue apenas renderizar os elementos que tiveram alteração, então isso traz muita performance para a aplicação, tá? Outro ponto é que ele é um dos mais utilizados do mercado, acredito que ele é o mais utilizado, se eu não me engano, da última vez que eu vi o survey do Stack Overflow, então ele estava lá entre os frameworks e bibliotecas mais utilizados, tá? Outro ponto é que ele tem o suporte do Facebook, tá? Então também tem uma comunidade bem grande que está, né, que ajuda nesse processo, tá? Então se você precisar, tiver alguma dúvida, precisar tá lá entrando em contato com a comunidade, postando suas dúvidas, então também é um fator a favor do React, tá? Então tem todos esses pontos que eu levantei para vocês de por que tá utilizando essa biblioteca, tá? E agora eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a parte de back-end, tá? Então muitas pessoas me perguntam também sobre qual é a melhor linguagem para usar com o React, então qual é a melhor tecnologia que eu posso integrar com a aplicação com o React, tá? Então, não existe isso de melhor tecnologia, de melhor linguagem para estar trabalhando com o React. Por quê? Porque o React, ele não quer saber, ele não está preocupado em qual a linguagem que foi feito o back-end, tá? Mas por que isso acontece? Porque o React, ele faz como é que ele se comunica com digamos, o back-end da sua aplicação, tá? Então, ele vai fazer essa integração através de requisições HTTP, tá? Então, não importa, né? Ele não está preocupado se a sua aplicação ela foi feita em .NET, se foi feita em PHP, se foi feita em Java, então ele não está preocupado com isso, certo? Então, para o React, para a sua aplicação React, ela não está preocupada em qual é o back-end. Tá? Então, vai da sua escolha de qual linguagem e qual framework, enfim, o que é que você vai utilizar no back-end, o que é que você precisa para aquela aplicação, tá? Então, basicamente, essa é a ideia, né, por trás do back-end para aplicações que vão utilizar o React, tá? Então, vai depender exclusivamente de você decidir qual é a linguagem, qual é a tecnologia que você vai utilizar para essa aplicação, certo? E aí, com relação a ferramentas, tá? Então, basicamente, o que você
você precisa de muito pouca coisa para estar trabalhando com o React, tá? Então, você precisa, basicamente, de um editor de código, que o que eu utilizo é o VS Code, tá? E aí, mas você pode usar qualquer um, tá? Então, não importa qual o editor que você está utilizando, certo? E tem um plugin para o Google Chrome, que é o React Developer Tools, que você também pode utilizar, que pode lhe ajudar, certo? Então, quando você instala esse plugin, então você consegue, quando você inspeciona a página, você consegue ver lá a estrutura de componentes, tá? Porque se você fizer isso inspecionando de forma normal, né, utilizando a ferramenta de desenvolvedor do Chrome, então ele vai mostrar basicamente só o código HTML daquela página, tá? Então você não consegue ver os componentes porque ele renderiza para HTML, tá? Então, com esse plugin, né, então você consegue, com essa extensão lá do Chrome, você consegue ter essa visualização, então pode ser legal para você utilizar essa extensão, tá? E, basicamente, que para quem está aqui, né, nas lives que eu estou fazendo, então, eu sempre passo algumas atividades para vocês saírem daqui aplicando esse conhecimento que a gente viu, tá? Então, só antes de falar dessas atividades, eu queria falar um pouquinho para vocês do que é necessário para iniciar a desenvolver aplicações com o React, tá? Para vocês não saírem daqui perdidos sem saber como é que a gente pode fazer isso, tá? Então, eu vou, para quem está aqui no YouTube, eu vou espelhar a tela para mostrar para vocês, basicamente, o que a gente poderia fazer, né, para criar essa aplicação, tá? Então, deixa eu só espelhar aqui a tela. Então, como eu falei para vocês, tá utilizando aquele toolkit, tá? Então, Create React App. Com ele, você já consegue criar uma aplicação. E é isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Deixa eu só abrir aqui o meu terminal. E aí, deixa eu compartilhar aqui com vocês, só para a gente fechar esse assunto. Deixa eu ver aqui. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer para criar uma aplicação com o React? Tá? Então, vocês precisam ter instalado o Node, tá? Então, é só dar uma busca no Google, Node, e aí ele vai abrir já a página do Node, e tem lá a versão LTS, tá? Então, vocês vão definir qual é o sistema operacional que vocês utilizam, e vão fazer o download lá do Node, e instalar na máquina de vocês, tá? Feito isso, vocês já podem trabalhar com o React na máquina de vocês e o que é preciso, tá? Então, basicamente, vocês precisam direcionar o terminal para uma pasta que vocês queiram colocar esse projeto, tá? Então, como aqui eu não fiz, não criei nenhuma pasta, tá? Então, vou botar aqui direto aqui na pasta que ele abre, tá? E o comando que a gente utiliza é aquele que eu falei para vocês. Então, a gente coloca aqui um npx antes create react app, tá? Sempre entre hífens, e dá um espacinho e coloca qual é o nome da aplicação que vocês querem criar, tá? Então, vou botar aqui Live React, certo? Então, feito isso, ó, ele já vai começar, né? No caso, o Toolkit, ele começa já a criar a minha aplicação, tá? Então, demora um pouquinho às vezes, tá? Então, depende se você já tem já fez já utilizou esse comando ou não, se já tem baixado no caso, as bibliotecas, tá? Então, aqui ele vai demorar um pouquinho, tá? Então, a gente não vai esperar terminar, mas quando ele termina de criar a sua aplicação, então basta você direcionar o terminal para a pasta que você criou, que no caso aqui, que o nome da minha aplicação foi Live If React, tá? Então, era só botar aqui um CD e dar um espaço e botar Live If React para a gente abrir o terminal nessa pasta, tá? E aí a gente já, se você abrir o VS Code dentro dessa pasta, então ele já vai mostrar toda a estrutura de arquivos que ele gera para vocês, tá? Então, deixa eu ver se eu tenho aqui uma aplicação zerada sem eu ter mexido nela. Que aí eu mostro para vocês, basicamente, essa estrutura que ele cria, tá? Então, vocês vão ver que ele cria esse toolkit, ele
Ele cria diversos arquivos, diretórios, tá? Então, deixa tudo pronto para você utilizar a aplicação com o React, certo? Então, deixa eu só... Enquanto ele vai instalando, eu vou abrindo aqui o VS Code para mostrar para vocês. Rapidinho, enquanto eu acho o projeto. Então, é só você esperar ele. Deixa eu ver se ele não for demorar muito para criar o projeto. Eu mostro esse próprio projeto aqui para vocês. Que aí ele vai estar zerado. Acho que vai demorar, né? Então, deixa eu abrir outro. Bora ver, bora ver. Ele já está terminando. Deixa eu ver se já dá para mostrar. Então, ele já está, acho que já criou quase todos. Não, terminou. Então, deixa eu só trocar aqui a tela. Stop. Então, eu já abri aqui o meu VS Code, tá? Então, vejam aqui que é a aplicação que eu criei aqui com vocês agora, tá? Então, Live React, tá? Então, deixa eu só aumentar aqui. Então, ele gera para mim essa estrutura de arquivos aqui. Então, tem aqui Node módulos, tá? Então, aqui justamente é os módulos que... as dependências que foram instaladas, tá? Pelo comando que a gente colocou. Aqui na pasta Public, ele vai colocar basicamente arquivos de imagem, tá? E um index.html, que é onde a gente vai ter dentro desse HTML, o que a gente está preocupado aqui em entender é só que tem essa div chamada root, tá? Então, o React ele vai renderizar toda a sua aplicação dentro dessa div root, tá? Então, é mais ou menos isso que ele faz. E como é que ele faz isso? Então, aqui nessa pasta src, tá? Então, dentro dessa pasta src, a gente tem esse arquivo app.js, certo? Então, dentro desse arquivo, a gente vai ter justamente o código, no caso do componente app, tá? E aqui dentro desse arquivo index.js, ele vai justamente renderizar a aplicação, fazendo o quê? Então, ele vai chamar aqui, ó, o componente app, tá? E onde é que ele vai fazer isso? Então, aqui a gente tem uma chamada, ó, document.getElementById, e eu estou passando justamente a div root, tá? Então, o que esse arquivo está dizendo? Que ele vai renderizar o componente app dentro da div root que foi definida lá naquele arquivo index.html, tá? Então, é dessa forma que a gente tem a renderização dessa aplicação, que é bem básica, tá? Então, se a gente abrir aqui esse arquivo app.js, que é o arquivo do componente, ele vai ter basicamente uma logo, que é a logo do React, que fica rodando lá na página, e tem um parágrafo com um link para você acessar uma outra página, tá? Então, tem um textinho, edit, para você editar app.js para e salvar e para que ele faça a renderização e atualize, tá? Então, é só isso que ele cria. Então, percebam que tem um monte de arquivo que numa aplicação sua você não vai utilizar, tá? E aí você pode apagar e começar a sua própria aplicação, tá? Então, não tem problema, certo? Então, é essa estrutura que o Create React App gera para a gente, tá? Então, se a gente abrir aqui esse arquivo package.json, então é dentro desse arquivo que a gente tem todas as dependências que estão instaladas na nossa aplicação, tá? Então, aí você consegue ver essas dependências e quais são as versões dessas dependências, tá? Então, fica justamente aqui em package.json, tá? Então, basicamente essa estrutura que a gente consegue
trabalhar com o React. Então, essa estrutura aqui, o Create React App, ele gera para a gente, tá? Então, é isso, pessoal. Então, eu vou mostrar para vocês as atividades que eu coloquei aqui para vocês já começarem praticando o conhecimento que a gente viu nessa live. E depois eu vou responder algumas perguntas que vocês fizeram aí no chat, tá? Então, deixa eu só... Então, basicamente, é vocês instalarem um Node, tá? Então, para quem não tem instalado ainda, instalar o Node na máquina de vocês, instalar um VS Code ou qualquer editor de texto de preferência de vocês, tá? Então, não necessariamente precisa ser o VS Code, mas um editor que vocês consigam estar criando seus próprios projetos com o React, certo? Criar a sua primeira aplicação com o React utilizando esse comandozinho que eu falei para vocês aqui, que é o Create React App, tá? E vocês começarem a explorar justamente essa estrutura de arquivos, de diretórios que o Create React App gera, e vocês começarem a entender como é que funciona uma aplicação com React, tá? Então, nada mais do que a gente pegar a mão na massa e ir lá, abrindo os arquivos e tentando entender como é que funciona, alterando, colocando conteúdo, mesmo que seja conteúdo de HTML, então colocar um H1, um P, e começar a mexer nessa sua primeira aplicação com React. Tá, pessoal? Então, vou dar uma olhada aqui nos comentários, tá? Deixa eu ver. Então, Emerson perguntou, né? Então, React é uma boa para quem ainda está na faculdade, com certeza, tá? E não tem nenhum empecilho para você começar a estudar e a trabalhar com React, tá? Então, o único pré-requisito é você saber, basicamente, HTML, CSS e JavaScript, tá? Então, você tendo esse conhecimento, você pode tranquilamente começar a trabalhar, estudar React, até porque ele é uma biblioteca, a biblioteca mais utilizada no mercado. Então, se você tem esse conhecimento, certamente você pode ter grandes oportunidades, tá? Aí Vitor perguntou, né, qual tem a menor curva de aprendizado, React, Angular ou Vue? Acredito que seja Vue, tá? Então, como eu falei para vocês, né, lá no início da live, que o React ele tem uma curva de aprendizado pequena. Isso, assim, é o que as referências dizem, né? Então, acho que depende de pessoa para pessoa, mas dizem que o React ele tem a menor curva de aprendizado entre esses frameworks e bibliotecas de JavaScript para front-end, tá? Deixa eu ver o que tem aqui no Instagram. Então, a live vai ficar salva, certo? Então, é gravada, mas eu não vou publicar assim que ela termina, tá? Então, tem um tempinho para eu publicar a live, certo? Deixa eu ver aqui. Então, se eu uso JavaScript ou TypeScript, tá? Então, eu uso os dois, mas acho que o melhor é TypeScript, porque você consegue, né, fazer uma verificação melhor, né? Você tem uma segurança melhor daquilo que você está codificando, tá? Mas não tem diferença assim, né, no caso, né? Então, se você prefere trabalhar com JavaScript, não tem nenhum problema, mas aí o Type, né? Então, tem algumas vantagens em relação a você utilizar o JavaScript puro, tá? Então, Lucas perguntou se, com relação ao estado, né, se tem alguma melhor que o Redux, né? Então, assim, não sei exatamente, utilizo o Redux, tá? Então, para fazer essa parte de gerenciamento de estado, não usei outra não, certo? Acho que é isso, pessoal, de pergunta, tá? Então, eu queria agradecer a vocês por estarem aqui comigo nessa live de hoje, tá? Muito obrigada pela presença de vocês, certo? E dizer que amanhã a gente continua, no caso, amanhã é quarta, né? Então a gente vai continuar até sexta com essa série de lives que eu tô falando aqui sobre esses temas que eu falo aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube, tá? E se vocês não estão sabendo ainda, então na semana que vem vai rolar um evento bem legal que eu vou fazer, tá? Então a gente vai trabalhar justamente com essas tecnologias que eu falo aqui, tá? Então a gente vai trabalhar com Spring, com React Native, tá? Então, se vocês quiserem participar do evento, vai ser bem legal,
tá? Então, tem um link na minha bio do Instagram para fazer a inscrição e tem todos os detalhes do que a gente vai fazer no evento, quais são as tecnologias que a gente vai trabalhar. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? E aí, se vocês tiverem interesse de participar do evento, se inscreve, tá? Tem o link na minha bio, tá? E eu vejo vocês amanhã. Muito obrigado por hoje, boa noite e até amanhã.